Então, olá pessoal, meu nome é Thalita Bernardi Barbosa, eu sou aluna da Unesp, do campus de Presidente Prudente, do programa de pós-graduação em Ensino e Processos Formativos, e hoje eu trago o trabalho, o uso do experimento como auxílio no processo de ensino e aprendizagem sobre a pilha de Daniel. Eu me formei pelo campus de Presidente Prudente da Unesp em licenciatura em Química, e esse trabalho foi aplicado durante a minha graduação, enquanto eu era bolsista do PIBID. A química, ela tem um ramo chamado eletroquímica, que estuda a transferência de elétrons e geração de corrente elétrica. E muitas vezes a gente tem termos de difícil compreensão para os alunos. E também a dificuldade de abstração. Imaginar essas transferências de elétrons, essa geração de corrente elétrica que ocorre em nível atômico. O tema pilha, ele é excelente para ligar a eletroquímica ao cotidiano do aluno, porque vários dispositivos que a gente tem usam pilhas e baterias. Então, o objetivo da atividade foi analisar a compreensão dos estudantes sobre alguns conceitos de eletroquímica, por meio da aplicação do experimento da pilha de Daniel. Aqui a gente tem uma imagem ilustrativa, mais ou menos, de como se monta o sistema. A experimentação no ensino de ciências, ela tem a capacidade de despertar no aluno um maior interesse pelas aulas. Eu consigo vincular a aprendizagem de conceitos científicos em grupo, né? E aí eu promovo discussões e proporciono o quê? Que a aprendizagem dos estudantes parta dos seus conhecimentos prévios. Então, o experimento, ele deve dar condições aos alunos para testar suas dúvidas, suas ideias, hipóteses sobre o fenômeno que está sendo estudado. O nosso público-alvo foram alunos do segundo ano do ensino médio, 71 estudantes de uma escola pública. A primeira etapa da sequência de atividades foi a aplicação de um questionário inicial para avaliar os conhecimentos adquiridos. Eles tinham já tido a aula dos conceitos teóricos de eletroquímica com o professor deles de química. E aí o PIBID entrou na aplicação do experimento. Eram 3 salas, então cada sala foi dividida em 5 grupos. Cada grupo foi acompanhado por um bolsista do PIBID sob projeto da química. Então, o bolsista estava ali para ser o professor, para auxiliar nas dúvidas, em tudo que fosse necessário. E a terceira etapa foi a aplicação do questionário final para avaliar se a gente conseguiu melhorias na compreensão dos conceitos teóricos. A pesquisa tem caráter qualitativa e utilizou-se da análise de conteúdo de Laurence Bardan para analisar respostas dos alunos. A primeira questão do questionário inicial trazia uma imagem do sistema da pilha de Daniel, tradicionalmente encontrada em livros. E foi perguntado aos alunos qual eletrodo oxida, qual reduz, e pedido para eles explicarem a sua resposta. Então, como vocês podem ver na imagem, eu tenho aqui a indicação de uma seta, indicando o quê? O fluxo de elétrons. Eu tenho elétrons saindo de B para A. Quando a gente tem uma reação de oxidação, o elemento que oxida, ele perde elétrons. E o elemento que reduz, ele vai ganhar esses elétrons. Então, era isso que os alunos precisavam notar na imagem para conseguir explicar a sua resposta. Então, das minhas categorias, a categoria 1, A sofre redução, B sofre oxidação. Se enquadraram 35 alunos. Eles apenas responderam quem reduz, quem oxida, sem explicar o porquê. A categoria 2, A sofre redução, pois ganha elétrons, e o B sofre oxidação, pois perde elétrons. Se enquadraram 16 alunos, eles conseguiram responder porque um eletrodo oxida e porque o outro reduz. E eu obtive também 20 questionários em branco, os alunos não conseguiram responder a questão. Quando foi perguntado para eles no questionário inicial sobre a função da ponte salina, né, que tem no sistema da pilha de Daniel, apenas 10 conseguiram responder, né? Ligar a função dela de neutralizar eletricamente a solução, causar um equilíbrio de cargas, né? Quando a gente tem o sistema da pilha de Daniel, a ponte salina, conforme vai ocorrendo a oxidação de um eletrodo e a redução de outro, se eu não tenho a ponte salina, ou eu vou começar a ter muitas cargas positivas ou muitas cargas negativas. E isso vai causar um mau funcionamento da pilha. Eu preciso que essas cargas elas estejam sempre em mesmo número. É isso que se chama neutralizar a solução.
Então, aqui um exemplo de resposta. A função da ponte salina é a de neutralizar o excesso de cargas formados conforme ocorre oxidação e redução nas duas meias células. A maioria dos alunos, 61 deles, não conseguiu dar uma resposta coerente que pudesse identificar algo da função da ponte salina. Após o experimento, no questionário final, a questão de quem sofre redução, oxidação, de 35 alunos, 48 alunos conseguiram identificar o eletrodo, né? A maioria das minhas respostas eram zinco oxida e cobre reduz. Eles conseguiram até identificar o material de que é feito o eletrodo na pilha de Daniel, né? No caso, cobre e zinco. Em relação à categoria 2, né, quando você explica que a redução é o ganho de elétrons e a oxidação, né, a perca de elétrons, o número se manteve, né? 16 alunos novamente conseguiram explicar sua resposta. Cobre reduz, automaticamente ganha elétrons, zinco oxida, automaticamente perde elétrons. E eu tive um ponto muito positivo aqui, porque eu não tive nenhuma resposta em branco. Todos os alunos conseguiram fazer a questão. Então, já se vê uma melhora na aprendizagem. Em relação à ponte salina, foi questionado a função dela novamente no sistema da pilha de Daniel, e o sistema que a gente usou no experimento, ele era uma cuba de 2 lados. E o material dela era semipermeável, então ele permitia a passagem de íons de um lado para o outro e a neutralização da solução, sem eu precisar de uma ponte salina. E de 10 alunos, 30 conseguiram explicar essas questões, né? Exemplo, a função da ponte salina é manter a neutralidade de cargas na solução. Não se usou a ponte salina no experimento porque o sistema usado é semipermeável. Então, assim, eu tive uma melhora já aqui também na aprendizagem após o experimento. De 61 alunos, caiu para 41 o número de alunos que não conseguiram explicar a função da ponte salina. Conclui-se, então, que os alunos apresentaram uma melhora na compreensão dos conceitos envolvidos, né? Reações de oxirredução, funcionamento e função de ponte salina na pilha de Daniel. Eu tive melhora qualitativa, né? As respostas elas eram bem explicadas, né? A complexidade delas foi melhor de um questionário para o outro. Eu tive uma melhora quantitativa, os alunos conseguiram responder as questões, né? Mais alunos. A participação deles foi ativa na construção do conhecimento, eles aproveitaram muito o dia da aula, eles foram bem interessados, aproveitaram bem o bolsista do PIBID, né? Tirando suas dúvidas. Então, o experimento no ensino de química, ele contribui para a compreensão dos conceitos teóricos, porque você tem a observação das transformações químicas durante a atividade prática, e isso desperta o interesse dos alunos. E aí você consegue aliar a explicação teórica dos fenômenos. Então, os alunos conseguem estabelecer relações entre teoria e prática, facilitando a construção do seu conhecimento e da sua aprendizagem. Essas foram as referências utilizadas na apresentação. Eu gostaria de agradecer à escola parceira, aos alunos que participaram da atividade, né? Agradecer à CAPES pelo financiamento do projeto, né? Que eu sou bolsista CAPES. E agradecer ao pessoal do Congresso pela oportunidade de apresentação do trabalho. Muito obrigada.